O Paquistão é um dos países mais fascinantes e, ao mesmo tempo, desafiadores do planeta. Situado no coração da Ásia, com uma população de mais de 240 milhões de pessoas, o país é um caldeirão de diversidade cultural, religiosa e étnica. Desde a sua criação, em 1947, como uma nação para os muçulmanos do subcontinente, o Paquistão tem sido um lugar de grandes esperanças e desafios imensos. Mas como um país com tanto potencial, com tanto para oferecer ao mundo, consegue estar constantemente se vendo preso em um ciclo de conflitos, contradições e retrocessos? Em termos de geopolítica, o Paquistão está no epicentro de algumas das disputas mais tensas do planeta, não só com a sua vizinha Índia, mas também com potências globais como os Estados Unidos e a China. Mas, e quanto à sua economia? O país tem os recursos, a juventude e a posição estratégica para prosperar, mas ainda parece estar patinando em seu próprio caminho, constantemente enfrentando corrupção, dívidas externas e desigualdade. E o que dizer da sociedade? O Paquistão é um país de contrastes sociais, onde o potencial de modernidade e liberdade parece esbarrar em desafios profundos, como a violência contra as mulheres, a intolerância religiosa e a falta de liberdade de expressão. Então, o que realmente está acontecendo no Paquistão? Por que um país com tantos recursos, uma cultura tão rica e uma juventude tão vibrante ainda se vê preso em um ciclo de desafios aparentemente intermináveis? O Paquistão, criado em 1947, nasceu como um sonho de liberdade para os muçulmanos do subcontinente indiano. Contudo, desde o início, enfrentou desafios imensos. A divisão com a Índia foi brutal. Milhões morreram e mais de 15 milhões de pessoas foram deslocadas. Geograficamente, o país tem vantagens estratégicas, como sua proximidade com a China e o Golfo Pérsico, mas também carrega fardos. A disputa pela Caxemira mantém tensões constantes com a Índia, enquanto a presença do Afeganistão ao norte adiciona instabilidade com o Talibã. Esses fatores, combinados com crises internas de corrupção e instabilidade política, formaram um terreno fértil para contradições que ainda moldam o Paquistão moderno. O Paquistão tem todos os ingredientes para ser uma potência econômica. E se você olhar apenas para os números, isso até faz sentido. O país possui uma população jovem e crescente, terras férteis, recursos naturais como carvão e gás natural e uma posição estratégica entre a Ásia Central e o Oriente Médio. Se tudo isso fosse combinado de maneira eficiente, poderíamos estar falando de um país com um crescimento robusto e uma prosperidade duradoura. O problema? A gestão, ou a falta dela. Primeiro, vamos falar de agricultura. O Paquistão é um dos maiores produtores de arroz, trigo e algodão do mundo. Isso significa que, teoricamente, o país deveria estar nadando em riquezas agrícolas, certo? Bom, mais ou menos. Apesar da abundância de recursos naturais, o setor agrícola paquistanês enfrenta grandes desafios, como a falta de modernização, o uso ineficiente da água e a mudança climática, que torna o futuro da produção de alimentos bastante incerto. E aí, você começa a perceber que a agricultura paquistanesa parece ter aquele potencial que nunca se concretiza, tipo o jogador de futebol que sempre promete, mas nunca entrega. O sistema de irrigação, um dos maiores do mundo, é antiquado, e a dependência de água de fontes fluviais faz com que o país tenha que lidar com escassez de água em algumas regiões. Ironia das ironias. Um país com uma enorme rede de irrigação, mas ainda assim lidando com uma crise hídrica. Agora, se você pensa que a agricultura é o único setor problemático, é melhor se preparar. A indústria têxtil paquistanesa, que deveria ser uma mina de ouro, também não está lá essas coisas. O Paquistão é um dos maiores exportadores de roupas e tecidos do mundo, mas há um porém. O setor enfrenta uma série de dificuldades, desde baixos salários e condições de trabalho precárias até infraestrutura deficiente. Então, o que poderia ser um grande motor econômico acaba sendo mais uma engrenagem enferrujada. E é claro, o governo tem seu papel nisso, com investimentos limitados em modernização e uma certa falta de interesse em resolver questões trabalhistas e de direitos humanos.
Um bom exemplo de como o Paquistão, com tanto potencial, se contenta com fazer o básico e nunca ultrapassa a linha de chegada. A indústria de serviços, por outro lado, é onde o Paquistão tem mais espaço para crescer, principalmente no setor de tecnologia. O país tem visto um crescimento promissor nas áreas de tecnologia da informação e startups digitais. Mas, antes de pensar que o Paquistão vai se tornar o próximo Silicon Valley asiático, é preciso considerar que o cenário está longe de ser ideal. A infraestrutura de internet ainda é uma das piores da região e, claro, o governo paquistanês não está exatamente investindo pesado em uma revolução digital. Há também questões relacionadas à liberdade de expressão e censura na internet, o que não ajuda muito para atrair investidores internacionais. Então, o Paquistão está ali, tentando dar o primeiro passo rumo à era digital, mas com os sapatos amarrados. E claro, não podemos esquecer do elefante na sala, a dívida externa. O Paquistão tem um histórico de depender de empréstimos de instituições internacionais, como o FMI. E enquanto o país está atolado em dívidas, o governo continua a gastar em projetos de infraestrutura grandiosos, como o CPEC, Corredor Econômico China-Paquistão, que é, teoricamente, uma tentativa de modernizar o país com a ajuda da China. Mas, como muitos projetos grandiosos, o CPEC é cercado de controvérsias. A pergunta que fica no ar é: esse investimento chinês realmente vai salvar o Paquistão ou vai apenas deixá-lo mais endividado com um novo credor, pronto para cobrar a conta mais tarde? A corrupção é outro fator que pesa na balança. O Paquistão tem um dos maiores índices de corrupção do mundo, o que significa que uma boa parte dos recursos destinados a projetos de infraestrutura ou à melhoria da qualidade de vida nunca chegam a seus destinos. E aí, claro, surge a pergunta irônica: se você fosse um político paquistanês, você faria a escolha certa com o dinheiro público? Ou escolheria dar uma ajudinha para seus amigos empresários? A história sugere a segunda opção, e isso prejudica muito o país, que nunca consegue deslanchar de verdade. Por fim, o Paquistão está em um ciclo vicioso. Tem os recursos para ser um país desenvolvido, mas sua incapacidade de resolver questões como corrupção, infraestrutura precária, conflitos internos e dívida externa o impede de avançar. O país é como um atleta que tem todos os equipamentos e o treinamento, mas simplesmente não consegue cruzar a linha de chegada. Os problemas sociais do Paquistão são um reflexo de sua história conturbada e de sua complexa sociedade. Apesar de avanços, o país ainda enfrenta desafios profundos, como a violência contra as mulheres, que permanece um problema endêmico. A cultura patriarcal e a falta de aplicação efetiva das leis transformam a luta por igualdade em uma jornada árdua. Além disso, o sistema educacional está longe de alcançar todo o seu potencial. Enquanto algumas escolas privadas oferecem educação de alta qualidade, a maioria dos estudantes depende de escolas públicas mal financiadas, com infraestrutura precária e currículos desatualizados. Isso cria um abismo de oportunidades e perpetua o ciclo de pobreza. Outro ponto crucial é a intolerância religiosa. Embora o Paquistão tenha sido fundado para proteger os muçulmanos, as minorias religiosas, como hindus e cristãos, enfrentam discriminação e violência. O espaço para o pluralismo está encolhendo, enquanto narrativas extremistas ganham força em certos setores da sociedade. Essas questões sociais não apenas impedem o progresso interno, mas também afetam a imagem internacional do Paquistão. E enquanto o país tenta avançar, fica claro que superar esses desafios exigirá uma mudança cultural e política profunda.